Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que esteja bem. E caso não esteja, que essa leitura possa te ajudar de alguma maneira. Antes de iniciarmos como é de costume, cabe novamente o agradecimento do canal com a escrita Jaqueline, pois ela que proporcionou a melhoria do áudio do canal com a contribuição do novo microfone. Vocês notarão que no início do capítulo o áudio estará em uma qualidade inferior, mas do meio em diante estará na mesma qualidade que agora vocês ouvem. Após isso, os próximos vídeos do canal manterão essa qualidade superior de áudio. Dados esses pequenos recados, podemos iniciar como de costume. Hoje vamos continuar com a leitura do quarto capítulo do livro de Mary Shelley, Frankenstein. Capítulo 4. A partir desse dia, o estudo da filosofia natural, particularmente da química, no sentido mais abrangente do termo, tornou-se minha ocupação quase exclusiva. Eu li as obras com ardor, tão cheias de genialidade e do discernimento que os pesquisadores modernos usavam para escrever sobre esses assuntos. Assistia às palestras e cultivava o conhecimento dos homens de ciência da universidade. E até mesmo no Sr. Cramp encontrei uma grande quantidade de informações sensíveis e reais, combinadas com a sua fisionomia e modos repugnantes. É bem verdade, mas não por isso menos valiosas. No Sr. Waldman achei um verdadeiro amigo, cuja gentileza jamais foi turvada pelo dogmatismo. Suas instruções eram dadas com um ar de tamanha franqueza e boa índole que baniam toda a ideia de pedantismo. De mil maneiras, ele aplainou para mim o caminho do conhecimento e tornou as questões mais abstratas, claras e fáceis para minha assimilação. Inicialmente, minha aplicação aos estudos era vacilante e incerta, mas ganhou força conforme prossegui, e logo se tornou tão ávida e ardente, que as estrelas muitas vezes desapareciam na claridade da manhã, enquanto eu ainda estava em meu laboratório. Como eu me apliquei com tanto afinco, pode-se imaginar facilmente que meu progresso foi rápido. Meu entusiasmo foi realmente uma grande surpresa para os alunos, e minha proficiência para os mestres. O professor Cramp frequentemente me perguntava, com um sorriso malicioso, como estava Cornelius Agrippa, enquanto o Sr. Waldman manifestava o mais sincero contentamento pelos meus progressos. 2 anos se passaram dessa maneira. Durante esse período, não fiz nenhuma visita a Genebra, pois estava empenhado de coração e alma na realização de algumas descobertas que esperava fazer. Ninguém, a não ser quem já experimentou, pode imaginar a sedução da ciência. Em outros assuntos, você vai tão longe quanto outros foram antes de você, e não há nada mais para saber, mas na investigação científica há alimento contínuo para as descobertas e maravilhas. Qualquer mente de capacidade moderada que siga de perto algum estudo fatalmente alcança grande competência nessa área. Assim, eu que buscava continuamente a realização de um objetivo de pesquisa e que estava exclusivamente envolvido nisso, me aperfeiçoei tão rapidamente que no fim de 2 anos fiz algumas descobertas que melhoraram alguns instrumentos químicos e me proporcionaram grande estima e admiração na universidade. Quando cheguei a esse ponto e conhecia tão bem a teoria e a prática da filosofia natural quanto era possível pelas lições dos professores de Ingolstadt, minha permanência já não era mais necessária para o meu aperfeiçoamento. Eu pensava em voltar para os meus amigos e minha cidade natal, quando ocorreu um incidente que prorrogou minha estadia. Um dos fenômenos que me chamou peculiarmente a atenção foi a estrutura do corpo humano, e de fato, de qualquer animal dotado de vida. Frequentemente eu me perguntava: de onde procede o princípio da vida? Trata-se de uma questão séria, que sempre foi considerada um mistério. Além disso, muita coisa nos levaria ao ponto de nos tornarmos conhecidos, se a covardia ou a negligência não restringissem nossas investigações. Revirei essas circunstâncias na mente e decidi desde então aplicar-me mais particularmente aos ramos da filosofia natural que se relacionavam à fisiologia.
A menos que estivesse animado por um entusiasmo quase sobrenatural, minha aplicação a esse estudo teria sido irritante e quase intolerável. Para examinar as causas da vida, devemos primeiro recorrer à morte. Familiarizei-me com a ciência da anatomia, mas não era o suficiente. Eu deveria também observar a decadência natural e a corrupção do corpo humano. Na minha educação, meu pai tinha tomado as maiores precauções para que minha mente não ficasse impressionada com nenhum horror sobrenatural. Jamais me lembro de ter tremido num conto de superstição ou de temer a aparição de algum espírito. A escuridão não afetava minha imaginação, e um cemitério era para mim apenas um receptáculo de corpos privados de vida, que por abrigarem beleza e vigor, viraram alimento para os vermes. Agora eu era levado a examinar a causa e o progresso dessa decadência, e forçado a passar dias e noites em criptas e necrotérios. Minha atenção estava fixa nos objetos mais insuportáveis para a delicadeza dos sentimentos humanos. Vi como a fina forma do ser humano acabava degradada e desperdiçada. Presenciei a corrupção da morte suceder ao florescente broto da vida. Vi como os vermes herdavam as maravilhas dos olhos e do cérebro. Fazia pausas para examinar e analisar todas as minúcias da causação que apareciam exemplificadas na mudança da vida para a morte, e da morte para a vida, até que, no meio dessa escuridão, uma luz de repente tomou conta de mim, uma luz muito brilhante e prodigiosa, apesar de muito simples, que ao mesmo tempo em que me deixava atordoado com a imensidão da perspectiva que ilustrava, surpreende-me pelo fato de que, entre tantos homens de gênio que tinham dirigido suas investigações para a mesma ciência, só a mim estivesse reservado descobrir um segredo tão surpreendente. Lembre-se, não estou registrando a visão de um louco. Que o sol brilhe nos céus é tão verdadeiro quanto o que afirmo agora. Algum milagre poderia ter produzido isso, mas as etapas da descoberta foram distintas e prováveis. Depois de dias e noites de trabalho árduo e fadiga incríveis, consegui descobrir a causa da geração da vida, mas ainda tornei-me capaz de gerar animação, de dar alma à matéria sem vida. O assombro que experimentei inicialmente com essa descoberta logo deu lugar à alegria e empolgação. Depois de tanto tempo gasto em trabalhos penosos, chegar ao ápice dos meus desejos foi a consumação mais gratificante do meu trabalho. Entretanto, essa descoberta foi tão grande e avassaladora que se obliteraram todos os passos pelos quais eu tinha sido progressivamente conduzido a ela. Eu vi apenas o resultado. O que havia sido o estudo e o desejo dos homens mais sábios desde a criação do mundo estava agora ao meu alcance. Não que, como num passe de mágica, tudo se abrisse para mim de uma só vez. As informações que obtive eram mais destinadas a direcionar os meus esforços quando eu os apontasse para o objetivo de minha busca, do que para revelar esse objetivo já realizado. Eu era como o árabe enterrado com os mortos que encontra uma passagem para a vida, auxiliado apenas por uma luz fraca e aparentemente desprezível. Percebo, meu amigo, pela ansiedade e admiração e expectativa que seus olhos expressam, que você espera ser informado do segredo que eu adquiri. Isso não é possível. Escute pacientemente a história até o fim e você facilmente perceberá por que sou reservado a respeito desse assunto. Não vou arrastar você como aconteceu comigo, desprotegido e ardente como eu era, forçosamente para a destruição e para a desgraça fatal. Aprenda, se não pelos meus conceitos, ao menos com o meu exemplo, o quanto é perigosa a aquisição do conhecimento, e o quanto mais feliz é aquele que acredita que sua terra natal é o mundo, em relação àquele que aspira a tornar-se maior do que sua natureza permite. Quando me vi com um poder tão extraordinário em minhas mãos, hesitei por um longo tempo sobre a maneira como deveria empregá-lo. Apesar de eu possuir a capacidade de gerar animação, ou melhor, de dar alma, e mais ainda,
de preparar um corpo para recebê-la, com todas as suas complexidades de fibras, músculos e veias, a tarefa, entretanto, permanecia como uma obra inconcebível de dificuldade e trabalho. Para começar, fiquei em dúvida se deveria tentar a criação de um ser como eu, ou de um organismo mais simples, mas minha imaginação estava exaltada demais pelo meu primeiro sucesso para permitir duvidar da minha capacidade de dar vida a um animal tão complexo e maravilhoso como o ser humano. Os materiais sob o meu comando, nesse momento, mal pareciam adequados a um empreendimento tão árduo. Apesar disso, eu não duvidava que seria bem-sucedido no final. Preparei-me para enfrentar uma multidão de contratempos. Minhas operações poderiam ser permanentemente desconcertantes. E no final, meu trabalho ainda poderia ser imperfeito. Mas ao observar as melhorias que todos os dias ocorriam na ciência e na mecânica, eu alimentava a esperança que minhas tentativas atuais, no mínimo, construíssem os alicerces do sucesso futuro. Eu também não poderia considerar a magnitude e a complexidade de meu trabalho como argumento de sua impraticabilidade. Assim, foi com tais sentimentos que comecei a criar um ser humano. Como a minúcia das partes se constituiu num grande obstáculo à minha velocidade, resolvi, contrariando minha intenção inicial, fazer a criatura ser uma estrutura gigantesca, a saber, com quase 2,5 metros de altura e proporcionalmente largo. Depois de ter formado essa convicção e de passar alguns meses coletando e organizando com sucesso os meus materiais, eu comecei. Ninguém pode conceber a variedade de sentimentos que me assolaram, como um furacão, no primeiro entusiasmo do sucesso. A vida e a morte me pareciam limites ideais, que eu deveria primeiro romper e derramar uma torrente de luz em nosso mundo obscuro. Uma nova espécie me abençoaria como seu criador e fonte. Muitas naturezas felizes e excelentes deveriam sua existência a mim. Nenhum pai poderia reivindicar a gratidão de seu filho tão completamente como eu deveria merecer a deles. Perseguindo essas reflexões, pensei que, se eu pudesse dar alma a uma matéria sem vida, poderia, no curso do tempo, embora agora eu achasse impossível, renovar a vida onde a morte, aparentemente, devotara o corpo à corrupção. Esses pensamentos sustentavam meu espírito, enquanto prosseguia em minha empreitada com ardor incessante. Meu rosto ficou pálido com os estudos, e meu confinamento me transformou numa pessoa raquítica. Por vezes, à beira da certeza, eu falhava. Contudo, ainda me agarrava à esperança de que na próxima hora ou no próximo dia poderia conseguir. Um segredo que só eu possuía era a esperança que me dedicava. A lua vigiava meu trabalho noturno, enquanto que eu, sem fôlego e com uma ansiedade incontida, perseguia a natureza em seus esconderijos. Quem imaginaria os horrores do meu trabalho secreto, de mexer em mendigos insepultos no cemitério ou torturar animais vivos, para dar alma à argila sem vida? Meus membros agora tremem, meus olhos boiam nas ondas das lembranças, mas naquele tempo um impulso quase frenético me levava adiante. Eu parecia ter perdido toda e qualquer alma ou sentimento não relacionados com aquela pesquisa. Foi de fato apenas um transe passageiro, que só serviu para me aguçar os sentidos. Tão logo, com o estímulo antinatural cessando de operar, eu retornara para os meus velhos hábitos. Eu pegava ossos nos necrotérios e bolia, com dedos profanos, os formidáveis segredos das carcaças humanas. Num quarto à parte, ou melhor, no sótão da residência, separado dos outros aposentos por uma galeria e uma escada, eu mantinha a oficina da minha criação imunda. Meus olhos ameaçavam saltar das órbitas quando observavam os detalhes da minha atividade. A sala de dissecação e o matadouro me forneciam várias matérias-primas. Muitas vezes, minha natureza humana voltava a sentir repugnância pela minha ocupação. Mesmo assim, ainda impulsionado pela ansiedade que aumentava perpetuamente, eu levava o trabalho mais perto da conclusão. Os meses de verão passaram
enquanto eu estava envolvido assim, de coração e alma, em uma só busca. A estação estava muito bonita. Nunca os campos deram colheitas mais abundantes, ou vinhas produzindo safras mais luxuriantes. No entanto, meus olhos eram insensíveis aos encantos da natureza. E os mesmos sentimentos que me faziam ignorar as paisagens à minha volta também me fizeram esquecer dos amigos, afastados a tantos quilômetros de distância, e que eu não via há muito tempo. Eu sabia que meu silêncio os inquietava, então me lembrei bem das palavras de meu pai. Sei que, enquanto você estiver satisfeito consigo mesmo, pensará em nós com afeição, e teremos notícias de você regularmente. Perdoe-me se considero qualquer interrupção em sua correspondência como prova de que suas outras obrigações estão sendo igualmente negligenciadas. Eu sabia bem, portanto, quais seriam os sentimentos de meu pai, mas não conseguia arrancar os pensamentos da minha atividade. Repugnante em si mesma, mas que tinha assumido um irresistível controle de minha imaginação. E eu desejava, por assim dizer, adiar tudo que se relacionasse com os meus sentimentos de afeto, até que o grande objetivo, que engolia cada rotina da minha natureza, fosse realizado. Então eu achava que meu pai seria injusto se atribuísse minha negligência a algum vício ou falha de minha parte, mas agora estou convencido de que ele foi justo ao imaginar que eu não deveria estar totalmente livre de culpa. Um ser humano em perfeição deve sempre preservar a mente calma e pacífica e jamais permitir que a paixão ou algum desejo transitório perturbem sua tranquilidade. Não creio que a busca do conhecimento seja uma exceção à regra. Se os estudos aos quais você se aplica tendem a enfraquecer suas afeições e a destruir seu gosto pelos prazeres simples que nenhuma liga consegue mesclar, então esses estudos certamente são ilegítimos. Isto é, não condizem com a mente humana. Se essa regra fosse sempre observada, se nenhum homem permitisse que alguma pesquisa, qualquer que fosse, interferisse na tranquilidade de suas afeições domésticas, a Grécia não teria sido escravizada. César pouparia seu país. A América teria sido descoberta mais gradualmente, e os impérios do México e do Peru não seriam destruídos. Mas esqueço que estou sendo moralista na parte mais interessante da minha história. Além disso, seu olhar pede para eu prosseguir. Meu pai não fazia nenhuma crítica em suas cartas, e só teve notícia da minha ciência quando indagou das minhas ocupações mais particularmente do que antes. O inverno, a primavera e o verão passaram durante os meus trabalhos. De tão profundamente que eu estava absorto em minhas ocupações, não assisti às flores brotarem e nem às folhas se expandirem, visões que antes sempre me proporcionavam supremo prazer. As folhas daquele ano secaram antes que meu trabalho se aproximasse do fim, e agora cada novo dia me mostrava mais claramente o quanto eu havia progredido. Mas meu entusiasmo era controlado pela minha ansiedade. Eu parecia mais um condenado pela escravidão a trabalhar nas minas ou a qualquer outra tarefa perniciosa do que um artista ocupado com sua atividade favorita. Todas as noites eu era assolado por uma febre lenta e ficava nervoso no grau mais doloroso. A queda de uma folha me assustava e passei a evitar os meus companheiros, como se fosse culpado de algum crime. Às vezes eu me assustava com a calamidade que acreditava ter me tornado. Só a energia do meu propósito me sustentava. Logo meus trabalhos terminariam. Eu acreditava que os exercícios e a diversão logo afastariam a doença incipiente. Então eu prometi a mim mesmo me dedicar a essas duas atividades assim que minha criação estivesse completa. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.